Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de outubro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora, começando mais um programa na sua companhia. Então, para a gente é um prazer imenso, mais uma vez, estar aí na sua casa. Então, já peço licença e te faço um convite para ficar junto com a gente até meio-dia. Antes de começar a nossa discussão, nosso debate de hoje, eu queria noticiar o desaparecimento da Amanda Vidal de Almeida, que foi vista pela última vez no sábado, em Monte Verde. Se alguém tiver alguma notícia, alguma informação sobre a Amanda, por favor, entrar em contato através do WhatsApp 98801-5896. Bom, vamos lá então. Hoje a gente fala sobre economia e política aqui no nosso programa. Hoje nós vamos conversar sobre as possíveis reações da economia para a nova presidência. A gente vai debater se é possível a economia brasileira sair de vez da recessão e, de fato, avançar nos próximos 4 anos. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Pasqualino, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Zé, Jamil, Fernanda, Rodrigo, Oleg, fazer um programa hoje com um tema simples, né, de conversa. Enfim, quem estiver nos assistindo aí, aos telespectadores e às telespectadoras, programa hoje de um extremo conteúdo, de extrema importância para o momento que a gente vive agora, né? Eu espero que pelo menos no final se torne um pouco mais simples, né? Com a ajuda dos nossos convidados. Bom, bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Tudo bom dia, jóia. Rogério, ilustre colega de bancada, bom dia, ilustres convidados, os luminares da economia, política, né? Então, eu acho que o programa hoje realmente promete, né? E 2019 é uma caixinha de surpresa. Nós vamos ouvir essas pessoas aqui que entendem profundamente de economia. Vamos ver se dá esperança ao povo brasileiro que está precisando de esperança e saber o que vai acontecer em 2019. E bom dia aos telespectadores, bom dia às telespectadoras. Tenho certeza que será hoje um grande programa, com certeza. Obrigado, Zé. Agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje, pessoal que tem o desafio de tentar simplificar um pouco mais essa relação entre política e economia. A gente recebe a economista e professora da UFJF, Fernanda Finotti. Bom dia. Bom dia, Caio. É um prazer te receber. É um prazer também estar aqui falando sobre esse assunto muito importante. Muito obrigado. A gente recebe também o economista amigo aqui da mesa de debates, conhecido de vocês aí, José Jamil Adum. É um prazer te receber. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pelo amigo, né? Mais uma oportunidade de estarmos aqui debatendo um assunto tão importante para a nossa nação, como é o caso no dia de hoje. Obrigado. Bom, e você que está acompanhando o nosso programa hoje, que acompanha a mesa de debates, vai reconhecer todos os nossos convidados aqui, que são convidados sempre do nosso programa, é sempre um prazer recebê-los. A gente recebe também o doutor em políticas públicas, Oleg Abramov. Bom dia. Bom dia, Caio, colegas de bancada. Nesse momento a gente tem que, sobretudo, conversar, né? Grande expectativa e eu acho que essa mesa vai ser muito auspiciosa. Obrigado. A gente recebe também o analista financeiro, Rodrigo Miguel. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, a partir de agora a gente vai tentar traçar um panorama dos cenários mais prováveis para o PIB, o câmbio, os juros e o emprego em cada possível governo, com a vitória de Haddad ou Bolsonaro. Bom, e eu vou passar essa responsabilidade para os nossos convidados, é claro, né, que eu não me arrisco, mas eu queria que vocês falassem, a princípio, um retrocesso histórico para que a gente consiga contextualizar o nosso cenário atual da política como algo que não é novo, né? Não é novo. Não é novo. A gente tem um historiador aqui, eu vou pedir licença a ele para dizer que nós temos com o país muito pouco tempo, na verdade, né? Então, vamos pegar aí de 1500 a 1822, nós fomos um entreposto comercial. As pessoas vinham aqui e nos saqueavam e nada era criado na nação. Depois de 1822 a 1889, nós tivemos um império apodrecido, acovardado, né? Inútil em termos de políticas públicas. Nada foi feito nesse período. Aí tivemos a República. Então, 1889, a República. E aí, até 1964, nós tivemos ensaios de república e ditaduras populistas.
ficamos nos revezando entre isso. 64 a 90, né, tivemos uma ditadura de verdade, uma ditadura para valer. E de 90 para cá, nós ensaiamos democracia. Então, até 92, realmente foi um ensaio de democracia. Depois, a gente começa, 94 a 2002, um ensaio de democracia de direita. E de 2002 até 2014, um ensaio de democracia de esquerda. Estamos voltando agora a essa retomada das políticas ditas de direita, né? Se é que isso é possível num país como o Brasil, que tem o Sudeste, sim, que é capitalista, o Sul, mas também tem o Norte, tem o Nordeste, que precisa tanto de políticas sociais. Então, nós temos um país dividido, um país em que se produz numa parte, mas se gasta em outra, e isso é natural, porque nós somos uma federação, então esses repasses têm que acontecer. E, portanto, o grande desafio é que política macroeconômica é capaz de atender aos interesses de quem produz e também distribuir para quem necessita. Ou nós nos separamos, ou esse é um problema que tem que ser atacado por quem quer que vença essas eleições. Bom, só complementar um pouquinho, na verdade, né, o Brasil veio através do seguinte: vai lá, busca ouro e prata, porque nós temos que pagar nossa dívida, e a reserva da época, que é ouro e prata, né? Então, foi o que ela falou, a gente já vem sendo nessa visão. É uma coisa muito interessante, eu falei aqui uma vez e gosto de repetir, a economia não é uma ciência exata, né? Ela é uma ciência social. Por isso você tem história lá dentro, você tem estatística, né? Grandes pensadores das correntes econômicas. E uma coisa que me preocupa muito é que estão se falando muito em soluções internas sem se preocupar com o externo, o que está acontecendo com a economia global. Eu fiz questão nesse dia de dar uma olhada, então fui lá no site do FMI, e as previsões, principalmente para a Alemanha, China, que são como os Estados Unidos, não são umas previsões muito otimistas para fechar o ano e para 2019. Né? Nós temos uma dependência econômica externa muito grande, e que não dá para se tratar em planos econômicos sem você ver o que está se passando lá fora. Isso vem um erro da administração, que você fala com o Taylor Fayol, de não olhar o externo, e o Brasil, como nação, né, está se passando pelo mesmo efeito, de não ou faz de conta que não existe, ou não quer cair na realidade, que tem um contexto, que você tem uma briga geopolítica com os Estados Unidos e China, que já começa a afetar a Europa. Então, esse é o que mais me preocupa nesse momento agora. Caio, eu gostaria de falar só, Léo, a situação realmente no Brasil é dramática. Eu acho que 2017, 2018 é para esquecer. Sobretudo a classe trabalhadora com a reforma trabalhista, os altos índices de desemprego, a redução do poder aquisitivo. São mais de 65 milhões de pessoas que estão endividadas, estão com restrição de crédito. A gente sabe que está parando a economia. Agora mesmo eu estou vendo aqui na imprensa, o Hotel Otton de Belo Horizonte, com mais de 40 anos de Belo Horizonte, está fechando. E não só o Hotel Otton, está fechando indústria, está fechando comércio, está fechando tudo. Então 2017 foi um ano de pesadelo para o consumidor, para o trabalhador. E aqui vocês são economistas, como resolver essa questão de juros no país, os juros mais altos do planeta? Ninguém aguenta pagar os juros. Reduz o salário, aumenta os juros. Aumenta a conta de luz, aumenta a conta de água. As pessoas vão parar mesmo no CSPC, no Serasa, sabe que está aumentando o índice de suicídio, infelizmente está aumentando, porque o endividado, muitos perdem a cabeça, fica desespero, a família é totalmente desestruturada. Então, eu gostaria de saber dos senhores economistas o que está sendo previsto para 2019. Nós sabemos que a caixa do governo é uma caixa preta. Aquilo ali tem que abrir, porque nós vamos pagar a conta, isso é evidente. Em 2019 vamos pagar a conta, seja qual for o candidato que for vitorioso aí para presidente. Então, a conta está alta e a situação realmente é dramática. Como que esse novo presidente, a equipe econômica dele, vai resolver essas questões do câmbio, dos juros e dessas questões aí da classe trabalhadora para a geração de emprego? Bom, desculpa só a empolgação. Bom, a verdade, não tem como começar a pensar na economia se você não tratar do tripé macroeconômico, né? A questão da política fiscal, câmbio flutuante, metas de inflação, né? E se você for pegar também a PEC dos gastos, estou falando de planejamento orçamentário.
né? Estou falando de planejamento. Planejamento é uma coisa que não é fixa, né? Ela tem que ser avaliada constantemente de acordo com o mercado. E o que se conta, pelo menos nessa PEC hoje, é que ela só vai ser avaliada daqui a 10 anos. Então, como se a necessidade na educação não aumentasse, como se a necessidade da saúde não aumentasse. Então, simplesmente eu vou congelar meus gastos, mas, por outro lado, você não tem movimento nenhum de aumentar a receita, né? E também, você corta as despesas de um lado, mas de outro você está aumentando. Ou seja, então, essa política fiscal tem que ser realmente efetuada, né? E Jamil, visualizar. você me perdoa, eu vou ter que chamar um intervalo rapidinho. Desculpa. A gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, daqui a pouco a gente volta e continua falando sobre esse tema que é tão pertinente para o momento. A gente já volta. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Jamil? Bom, só completando um pouquinho a questão da PEC do teto dos gastos, né? Bom, esse congelamento, né, que não vão revisar isso só daqui a 10 anos, né, pelo menos é o que apresenta o dado. O planejamento não é assim. Ele não é fixo, que eu vou congelar, simplesmente vou reavaliar ele. Então, para que serve na administração se estudar indicadores de desempenho, né, metas, se essas metas, dentro da própria gestão pública, ela não é vista, não é avaliada, né? Então, eu acho, falando um pouquinho da questão orçamentária, o mais importante é você trabalhar com eficiência o orçamento, de forma eficiente, assim, da melhor maneira possível, você usar os recursos que você tem. Não é o desperdício de aqui e ali você não usar esse orçamento. Se ele bem usado, já está comprovado que ele consegue ajudar o que tem que ajudar. Eu queria pegar a sua frase, você falou que a economia, né, a pegada social. Bom, para todo mundo que está nos assistindo relembrar, observem bem. Antes nós falávamos que o Brasil não iria crescer e se desenvolver porque a inflação era alta. A inflação caiu. Depois a palavra de ordem era que os juros eram altos e os juros caíram. Até muito pouco tempo, todos os direitos trabalhistas estavam estabelecidos e o povo está desempregado e devendo. O que está faltando e que as próximas eleições, tomara a Deus que isso retorne, e que o mercado financeiro, que os empresários e que o trabalhador precisa, é de confiança. Isso é a primeira coisa que tem que ser restabelecida, a confiança. A partir do momento que isso volta, a população como um todo volta a produzir, volta a investir. E isso o Brasil perdeu, não foi de um dia para a noite, não foi no governo Temer. Isso o Brasil perdeu aos poucos ao longo dos últimos 14 anos. O pulo econômico do Fernando Henrique, do mandato dele, não foi por ações sociais, a grande demandada, foi porque ele restabeleceu uma confiança na economia. O controle da inflação, logo, trouxe uma esperança e uma confiabilidade. E o Brasil voltou a crescer. O governo Lula assumiu, continuou esse processo, atuou um pouco mais forte nas áreas sociais, mas até então a confiança ainda continuava. Então, acho que nas próximas eleições, a primeira coisa que tem que ser restabelecida é a confiança. Sem isso, não adianta nenhum plano de governo, não adianta nós traçarmos nenhuma política, não adianta nada. Isso é a confiança. Então, é o ponto principal. Isso é emocional, não é técnico, né? O mundo nunca teve tão líquido, aí traduzindo para quem está nos assistindo, nunca teve tanto dinheiro para se investir na economia contemporânea. Né? O Brasil é um alvo de investimento. Falo isso porque trabalho com isso. Né? As pessoas querem trazer dinheiro para cá, querem investir no Brasil. E por que não fazem? Por uma coisa, falta confiança. Então, as próximas eleições elas têm que trazer de forma imediata, instantânea, confiança. Esse é o ponto. E pegando um gancho disso, é muito importante que a gente entenda que confiança se cria a longo prazo e com políticas consistentes. Então, por isso eu dizia, não cabe mais esse debate esquerda-direita, esses extremos, sim, porque é importante que todos os setores da sociedade estejam compactuados, mesmo eles tendo níveis de desenvolvimento diferentes. Então, veja bem, soluções mágicas não existem.
Concordo. Isso não é trabalho para um governo, isso é um plano de governo. Isso é uma coisa que tem que ser construída ao longo de décadas. Nós temos 200 anos de história, é pouco, precisamos de mais. Então, algumas mágicas que eu tenho ouvido. Vai se privatizar tudo e vai se pagar a dívida pública. Não dá. Sabe por que não dá? Porque se privatizar cerca de 300 empresas, a arrecadação é de 500 bilhões. E a nossa dívida é de 3 trilhões. Então, não dá para pagar. Se vender tudo, 300 empresas, 500 bilhões. O déficit da Previdência é 125. Então, dá para pagar 4 vezes o problema da Previdência só. É como se você tivesse um déficit na sua casa de 125 e tivesse um carro para vender de 500. Você vai conseguir viver 4 meses. Depois disso, você não vive mais. Então, a gente tem que atacar o problema da Previdência. Isso é uma coisa que se faz rápido? Não, porque ele é um problema que vem sendo criado ao longo de décadas. É mudança de pirâmide etária. Então, essa é uma discussão que envolve vários setores da sociedade. Tem que ter regras de transição. Privatização não pode ser feita também rápido. Tente vender um terreno rapidamente. O que vai acontecer? Excelente. Ele vai se desvalorizar. Excelente. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer com planejamento. E ninguém que ganhe vai conseguir resolver isso em 4 anos sem atacar as causas do problema. Quais são as causas do problema? A principal, reforma da Previdência. Por quê? Simplesmente porque é natural. A gente envelhece como população e esse problema surge. Não é uma coisa brasileira, não é uma jabuticaba. Isso vai acontecer. Se fizer bem feito, não vai acontecer o que aconteceu no Chile, em que se prometeu que se não podia cumprir. A gente tem que fazer isso com educação financeira. No caso da Argentina também. No caso da Argentina também. Então, a gente tem que investir também em educação. E aí não dá para fazer educação à distância, porque primeiro a gente tem que formar quem vai formar essas crianças, para daí esse problema ser resolvido. Então, são políticas de muito longo prazo. É isso que eu tenho tentado alertar as pessoas. Não há solução mágica. Precisamos de mais de um governo e precisamos que esses governos parem de rever a política do outro. Porque dessa forma é como se eu estivesse montando um Lego e a cada vez que eu monto uma peça, alguém vem e destrói. E aí a gente não a reforma que nunca acaba, né? Sempre se muda o projeto. Sempre se muda o projeto. Não é continuidade, é né, a continuidade dentro da teoria econômica convencional, que o mundo inteiro está seguindo. O Jamil dizia do problema internacional, mas a gente também tem uma grande benesse, que é um grande mercado interno. E muita ainda demanda reprimida. Se a gente pensa que os setores norte e nordeste são um problema, eles também podem ser uma solução, eles são um mercado interno potencial, mas a gente precisa estar lá. Sim, perfeito. Você começou a elencar aí 2 questões, educação e o controle aí. Elenca mais uns 2 ou 3, porque na verdade a gente está falando de um negócio muito complexo. Não é atacar um problema que vai resolver. Não é só atacando o controle da Previdência que vai resolver. Existe, por exemplo, uns 5 ou 6 pontos que, se atacados conjuntamente durante o longo aí, talvez os próximos 12 a 16 anos, a gente consiga ter um resultado melhor, porque vai lá desde a educação, né? Passando. Isso, eu acho que tem 3 pontos. Na verdade, a questão dos gastos públicos, porque a gente fecha positivo. Aí, quando entra a Previdência, a gente já fica negativo. Mas se a gente fechar mais positivo, a gente ganha um fôlego para pagar a Previdência. Então, o gasto público tem que ser muito bem controlado. Nós, com 200 milhões de habitantes e um país tão desnivelado, a gente não pode dizer que o Estado é mínimo. O Estado tem que atuar nas áreas em que a iniciativa privada não atua. E apenas nessas. Mas ele ainda vai ser pesado. Então, ele tem que ser bastante eficiente para que sobre, para que se consiga pagar a Previdência, para que a gente tenha tempo de negociar essa Previdência, ter regras de transição, e aí o investimento em educação. A educação, de fato, tem que melhorar a qualidade. A gente perde em todos os rankings internacionais. E isso é um problema muito grave, porque senão, se a gente não atacar esse problema, a gente não tem replicação de consistência nas decisões. Deixa eu incluir o Oleg na nossa conversa, né, Oleg? Estou querendo te ouvir. Eu só queria que você tentasse explicar, já que eu falei sobre o cenário econômico após o resultado das eleições, eu queria que você tentasse explicar para a gente por que o mercado reagiu com uma certa euforia com o resultado do primeiro turno. Então, Caio, eu quero fazer assim, alguns links aí às falas anteriores. Primeiro, eu acho que nessa eleição, olha, eu estou bem convencido que nessa eleição a gente está deparado com uma questão que é já histórica. O famoso confronto entre o Estado e o mercado, né? A saída pelo mercado ou a saída pelo Estado, né? O Haddad, ele representa a saída pelo Estado,
e o Bolsonaro a saída pelo mercado de uma maneira que eu diria que é a mais pura, talvez, que a gente tenha visto até agora. Pura não no sentido de pureza, né? No sentido de que é claro, é específico isso. Hoje, por exemplo, está na Folha de São Paulo de manhã, o Paulo Guedes apresentando finalmente qual é a agenda econômica do Bolsonaro, porque o programa dele era muito generalista. Né? Falava, vamos privatizar, vamos Estado mínimo, nós temos que desonerar e tal, mas não dizia especificamente o que eu vou fazer com a Previdência. O que eu vou fazer com o teto de gasto, que foi aqui muito bem citado pelo Jamil, por exemplo, está no programa hoje, que vai se manter no eventual governo Bolsonaro, teto de gastos. Outra, a questão dos juros, como o colega falou. Me espanta quando a gente faz a discussão da Previdência que a gente nunca coloca o gasto corrente líquido com o serviço da dívida. Então, se a gente tira, né, o problema da dívida, dos juros, etc., é fato que hoje o nosso orçamento está engessado em cerca de 92%. Mas se você coloca o problema da dívida, nós ainda temos mais 50% do orçamento para discutir. E é uma questão muito doméstica. Ora, eu tenho uma dívida e eu tenho a educação dos meus filhos. Eu tenho que equacionar meu problema financeiro porque eu perdi meu emprego. O que eu faço primeiro? Eu tiro meu filho da escola ou eu vou no banco e tento renegociar minha dívida? Então a gente não fala nisso, a gente não fala em renegociar essa parte, esse montante que consome cerca de 50% do nosso orçamento. Nós falamos só de teto de gastos. Agora, é fato que, por outro lado, também a gente não pode fugir da reforma da Previdência. E aí os dois candidatos, é fato, até agora não apresentaram, em particular, sua relação com a reforma que foi colocada pelo Temer. A reforma do Temer é aquela que diz que a senhora e o marido, né, no fim da vida, quando o marido falecer, a parte da renda dele que compõe a renda familiar vai ser simplesmente subtraída, porque ela vai ter que fazer uma escolha de Sofia, ou ela fica com a aposentadoria dela ou com a metade da pensão do marido. Então, o que esses candidatos estão dizendo por aí? Então, eu acho que a gente está começando agora nessa reta final a entrar um pouco no detalhe. Do lado do Bolsonaro, a gente começa a ver um programa, uma plataforma pontual sendo apresentada. A gente aguarda que o Haddad faça o mesmo também. Porque hoje, por exemplo, está lá. O Haddad estava defendendo a tributação das grandes fortunas. Hoje está na mesma Folha de São Paulo dizendo, não, nós estamos dispostos a não tributar a grande fortuna. Então, de certa maneira, uma clivagem do Haddad para o centro, para discutir, para dialogar com o mercado. Então, essas coisas eu acho que são as mais importantes para a gente tomar a decisão agora nessas 2 semanas. Entrar nas propostas dos candidatos, olhar para além das frases de efeito, para além dos estereótipos. E das soluções mágicas, né, como o Fernando falou já. Eu sou otimista e mais simplista nesse sentido, porque o brasileiro, é uma crítica a todos nós, né, da nossa sociedade, ainda estamos na época da colônia. O que mudou é a coroa. Nós enxergamos o Estado como a grande coroa. Vou pegar o seu exemplo. Você falou do Otton em Belo Horizonte que está fechando. Nesse mesmo momento, se nós olharmos para dentro de Belo Horizonte, o Hotel Otton está fechando por questões de mercado. Tem outros hotéis que estão sendo inaugurados. E aí? Nesse mesmo momento de crise, algumas empresas estão crescendo, algumas pessoas estão ganhando dinheiro e outras não. Então, sempre esse olhar de nós brasileiros, como o Estado sendo um mantenedor de tudo, é a visão errada. O Estado sempre vai tomar por conta da ineficiência, e eu acho que isso que tem que mudar também, primeiro a confiança e depois a eficiência, aí naturalmente os outros problemas vão sendo atacados. Então o brasileiro tem por hábito terceirizar a responsabilidade da vida dele. Então os mesmos empreendedores que tomam conta do Otton, isso não é questão de agora. Isso com certeza é um acúmulo de uma gestão deficitária, uma gestão ineficiente ao longo do tempo, porque senão outros hotéis não estariam abrindo. Né? A economia basicamente depende de crescimento populacional, porque a população cresce e consome, logo a economia gira. Né? O dinheiro, eu gosto sempre de falar, é como a água. A água não some, ela não vai para Marte. A água é poluída ou represada. Ela muda de lugar. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro está aí. Então, assim que essa confiança voltar, de alguma forma, né, a roda volta a girar. O brasileiro, como sociedade, volta a ter uma vontade de comprar, o empresário vontade de investir, de empregar, e naturalmente o governo volta a arrecadar. Né? Isso é uma coisa natural. Né? E tem que voltar, né, na eleição. Esse eu acho que é o momento de voltar essa... Quando eu falei a questão da economia social, eu quis dizer que ela não é a única variável que faz com que a nossa vida caminhe, né? Você tem a variável política, você tem todo um outro contexto, então, lógico que a economia não pode andar sozinha. Mas ela é uma teoria
né, um curso, vamos dizer assim, da área pensante também na área social. Quando eu estou falando aqui, eu queria só acrescentar um pouquinho, não sei se você concorda comigo, tem que haver o fortalecimento das instituições também. Se elas não se fortalecerem, se cada um fazer o seu papel que realmente cabe a ela, eu não, né, de acordo com prêmios Nobel de Economia, eu não vejo como ocorrer desenvolvimento e crescimento econômico. O que acontece, eu concordo, né, em relação a livre comércio e tudo, mas aí eu coloco a questão, por que a Alemanha consegue crescer o que cresce, né, pouco que seja, também está aí na segunda FMI 1,9 por esse ano, o mínimo que ela fez a crescer foi participação do Estado, os gastos públicos, né, em cima, auxiliando. Se você pega o PIB, só pelo PIB, que todo mundo fala o crescimento do PIB, a composição dele está a participação governamental ali, nos seus gastos, nos seus investimentos. Mas de onde vem o dinheiro, né, do governo? Vem da arrecadação. Da arrecadação. Com certeza. Mas, quando eu falo a participação do Estado, a gente não pode também pensar um Estado que ele não direcione. Por quê? Mas aí tem as agências reguladoras. Quais são as principais reclamações hoje? A área de comunicação, né? Telecomunicação. Ou seja, foi privatizado. Cadê a agência reguladora em cima disso? Então, não basta só isso. E ela colocou muito bem, né? Desculpa, eu posso até me consertar aqui, eu não vi hoje nenhum estudo que você fale que se você vender tudo, né, você consegue pagar a dívida. Não vai pagar, você vai ficar sem bens e sem ainda patrimônio para poder barganhar. Segundo, no que se refere à questão internacional, ela falou outra coisa corretíssima. Os Estados Unidos está cuidando do seu mercado interno, da sua economia doméstica. Está com legislações, né, protecionistas contra a China. E a China está revidando. Não talvez em alíquotas, mas revidando em que sentido? Você quer crescer? Então a gente cria uma burocracia para a sua empresa surgir aqui. Nós criamos uma barreira para a vigilância sanitária não aprovar o seu laboratório aqui. Então isso já está afetando a Europa. Quando eu falo num Estado participativo, né, ele é participativo, né? Ou seja, ele tem que auxiliar. Coreia do Sul, né? Ou seja, ela está auxiliando. Ela tem uma diretriz para o Estado, como ela falou, políticas a longo prazo? Tem. Mas o Estado está ali, olha, nós precisamos direcionar para esses setores, né? Então, não é aquele Estado ditatorial de cima para baixo e também um Estado que não vai deixar tudo acontecer e que não vai interferir no andamento da economia. Bom, gente, alguém segura esses economistas para eu conseguir chamar o intervalo. O pessoal lá de dentro já está brigando comigo que tem meia hora. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos com a mesa de debates já já. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Já estamos de volta com a mesa. Fernanda, a partir de agora você vai falar um pouquinho sobre tributos e também as dívidas, né? Eu vou pegar o gancho do Oleg, que ele dizia sobre a dívida pública. Por que o economista não coloca a dívida pública na conta? Os juros da dívida na conta? Porque simplesmente, quando você deve demais, o problema é do credor. Então, não tem como colocar isso na conta. Se você tem uma dívida de 3 trilhões e se você vender todas as joias da coroa, o que é bem impossível de acontecer a curto prazo, você arrecada 500 bilhões, então o problema não tem solução, certo? Então, como dizia Delfim, dívida é para ser rolada. Mas para se rolar dívida tem que ter confiança, como o Rodrigo disse. Quem vai querer comprar um título público correndo o risco de um calote? Então, o único jeito da gente administrar o serviço da dívida é manter a confiança para que os juros fiquem baixos e a gente role essa dívida. Posso entender? Quando você fala de uma dívida de 3 trilhões, sim, que é dinheiro que a gente não consegue nem imaginar, está devendo a quem? Isso, ótimo, eu ia falar isso agora. Na década de 80, a gente tinha um problema de dívida externa, que era um grande problema, porque a gente não imprimia dólar, certo? Então, se a gente não tivesse dólar, se não exportasse, simplesmente a gente não pagava. Hoje, a nossa dívida é interna. Grande parte dela, a parte relevante dela é interna. 80% dela pertence a você, a mim, todo mundo que tem fundo de previdência, fundo de investimento, investidor pessoa física que compra um título público, investe no Tesouro Direto. Somos nós os donos dessa dívida. Você vai querer ganhar um calote? Não, né? Eu também não. Então, essa dívida tem que ser rolada, ela não pode deixar de ser paga. Tem uma forma de rolar a dívida se a gente não tiver confiança, que é criar inflação.
tá certo? Quando a gente cria inflação, a gente emite dinheiro, coloca mais dinheiro na economia, a gente também rola essa dívida. Eu prefiro a primeira, que é a confiança com juros baixos. Por quê? Porque a inflação é um imposto regressivo, ele incide mais sobre os mais pobres. E aí não pode, né? Você tem que tributar quem ganha mais. E aí a questão da reforma tributária e dos tributos também é uma questão muito simples. A coisa toda é muito complexa, mas nós temos uma carga tributária que não é das maiores do mundo, ela é administrável. Só que a gente tributa errado, a gente acaba tributando mais quem gera emprego e renda, que são as empresas. Então, a reforma ela deveria acontecer no sentido de desonerar as empresas e onerar a renda final, as pessoas que têm mais renda, porque aí vira um imposto progressivo. Quem ganha mais, paga mais. Agora, essa desoneração vai ser como Bolsa Empresário? Então, eu escolho as empresas que eu vou desonerar? Claro que não. Isso tem que ser horizontal, isso tem que ser para toda a economia. E as empresas mais eficientes vão sobreviver, as mais ineficientes vão quebrar, a população se beneficia. Isso é uma redução de ineficiência que é ótima para o consumidor. Então, a reforma tributária tem que ser no sentido de desonerar todas as empresas e tributar a ponta final, que é a renda, que é aquele que consegue comprar, certo? Posso? Então, isso é uma coisa bastante simples. Só para fechar aqui, essa questão de empresas produzindo acaba criando o nosso crescimento. A gente teve 2 anos de recessão, né? 15, 16, 17, a gente teve um PIBinho de 1%, agricultura recessão puxando. brutal, né? Agricultura puxando, não eram empresas. Então, como é que a gente vai criar um mercado? A gente vai criar um mercado com empresas produzindo, empregando, gerando renda e alimentando esse mercado interno. Quando me perguntam assim, porque todo mundo é muito simplista hoje em dia, né? Então, é o Bolsonaro, se o Bolsonaro ganhar, a Bolsa se beneficia, e o Dólar, se a Haddad ganhar, dólar se beneficia. Gente, o mundo não é assim, não. Não é preto e branco, não. Temos vários tons de cinza, tá certo? E aí, é o seguinte, quando me perguntam, o dólar está alto, isso é ruim? Eu falo, depende, você vai viajar? Ou você compra produto importado? Sim, é ruim. Agora, você é um produtor local? Se você é um produtor local, você se beneficia, porque deixam de importar para comprar o seu produto. Então, tudo tem 2 lados, Caio. E mais um monte de coisa no meio do caminho. E você conseguiu esclarecer tão bem pra gente, né? Mas eu achei interessante a gente ter o contraditório. Eu parto do pressuposto que nós estamos presos numa espécie de gaiola de ferro, onde determinadas ideias elas se sacralizaram. Eu acho que nesse momento, como a gente está discutindo, né, transformação, mudança, acho que a gente tem que colocar também essas coisas na discussão. Existem outras saídas. Taxas múltiplas de câmbio, por exemplo, foi praticada no Brasil na década de 50 e foi extremamente exitosa no processo de industrialização. Ah, mas isso é um ponto fora da curva da atual conjuntura. Qual é a conjuntura internacional? Hoje nós temos os Estados Unidos que está virado para dentro, nós temos a China virada para dentro, e é nesse momento que nós vamos virar para fora? Eu não sou totalmente contra o mercado, nem totalmente a favor do Estado, cada ideia no seu lugar. Chutar a escada nesse momento é o erro. Quer dizer, se a Coreia, como o Jamil muito bem citou, conseguiu alçar o desenvolvimento e a Alemanha com o Estado, para depois se abrir o mercado, por que nós vamos nos abrir o mercado para alçar o desenvolvimento quando não há precedente histórico? Ninguém se desenvolveu pelo mercado. E aí eu coloco sim a discussão da dívida, a rolagem da dívida na discussão, embora isso não seja o mais convencional, porque nós estamos falando das pessoas. Vamos perguntar para um aposentado que ao preço da reforma da Previdência ela vai ter sua renda subtraída em 60%, e se ela topa fazer um ajuste com os investidores mais radical, um enfrentamento mais radical do problema da dívida, por exemplo, tributando. Então são essas coisas que eu acho que a gente tem que discutir nesse momento, não ficar preso às ideias convencionais. Porque também, vamos lá, por exemplo, desoneração. Nós vivemos uma desoneração. A crítica que se faz é que ela foi pontual, ela não foi sistêmica, ela não teve um projeto. Vamos concordar. Mas vamos pegar mesmo as empresas que foram beneficiadas pela desoneração. Um fator que a gente não discute na economia que é fundamental, taxa de investimento. Qual é a taxa de investimento do Brasil? É uma das mais baixas do mundo. Então o empresário ele é desonerado, tem uma reforma trabalhista, tem um teto de gastos, tem tudo que vamos para construir o ambiente regulatório mais que vai favorecer o investimento, mas o empresário simplesmente não quer, sabe por quê? Porque ele pega esse dinheiro e bota na Bolsa de Valores para render 20%, 30%, 40%, 50%, enquanto que o investimento na produção vai demorar 10 anos para render 2%. Então, se a gente também não faz essa clivagem da produção versus o sistema financeiro, eu acho que a gente continua preso nos mesmos paradigmas. Sim, É isso aí que ele falou. Eu queria dizer, é o Cassino Brasil. Estou ouvindo com muita atenção porque os economistas são mensageiros do otimismo.
A gente vê depois que no final do ano o PIB vai crescer 3%, 4%, e depois vai alterando. Agora é 3%, agora é 2%, porque depende dos atos do governo, evidentemente, depende do investimento. Outra coisa que eu queria falar, ô Rodrigo, é um problema sério aqui, ô Caio, que são economistas, vocês vão confirmar, não é minha especialidade, mas é o fluxo de capital. O Brasil é um problema, o dinheiro só sai. Nós temos mais de dezenas de montadoras. Esse dinheiro não é reinvestido no Brasil. Eles pegam e mandam para os países de origem. Então o dinheiro sai. Aqui está aberto. Dinheiro para entrar é difícil. Agora, para sair é uma facilidade. Não há controle de fluxo de capital. Então o país precisa de investimento. Só vai crescer, que falou. Precisa de confiança, mas precisa de investimento. Sem obra de infraestrutura, a economia vai ficar contada, estagnada. Não vai gerar emprego, não vai gerar renda, não vai gerar nada. Vira só um cassino, é só quem está ganhando, quem tem dinheiro. Na Bolsa de Valores, que está falando ali perfeitamente, o resto não está ganhando. Nós estamos mais ou menos bem. Mas vamos pensar lá na base da pirâmide, pô. O país é muito rico, mas tem que fazer um controle desse fluxo de capital. Tem que ser reinvestido. Nós temos uma empresa aqui em Espanha que está de parabéns, que é um grande supermercado que está investe. Esse sim gera aqui milhares de empregos e está aqui, o dinheiro fica no Brasil. Agora tem outros supermercados que mandam dinheiro para a França, manda tudo e não fica aqui. E hoje é capitalista, sem dinheiro não se faz nada. Não adianta ter a confiança, o otimismo, se não houver o dinheiro. Eu responder seu comentário e fazer um adendo aqui ao Oleg. Por exemplo, aumentar o nível de endividamento para aumentar os investimentos, principalmente na área social, requer o quê? Eu volto ao primeiro ponto, requer confiança. Se fizer a relação de dívida PIB dos Estados Unidos, Japão, é muito maior do que o Brasil, correto? Correto? Por quê? Eles conseguem fazer isso a um custo baixíssimo. E aí a população, a infraestrutura do país é beneficiada, porque lá existe confiança. Confiança que você vai colocar o dinheiro vai retornar. Né? Isso que tem que voltar. E volta ao primeiro ponto. Então, o Brasil é um país muito grande, com realidades muito diferentes, e o Estado tem que atacar isso. O Estado tem que entrar nessa diferença, nessa distorção. Mas tem que deixar a economia fluir. Tem que deixar as áreas produtivas acontecerem. Né? E aí, na minha opinião, eu não sou partidário do Bolsonaro, nós estamos há 14 anos no mesmo modelo. 14 anos, são 14 dias, nem 14 meses. E nada foi feito. Nada foi feito. A burocracia é grande, o Estado gasta muito mal, a corrupção está nos livros de história nos próximos 14 anos. Então, na minha opinião, não vejo outra alternativa. Posso fazer um comentário aqui sobre essa questão da Bolsa? Preciso fazer esse comentário. Vamos fazer uma distinção aqui importante entre Bolsa e rentista, renda fixa. Quando você compra um título público, você está financiando o governo. Isso é importante, sim, desde que o governo gaste bem. Por isso a importância de escolher os gastos. Saúde, educação, saneamento, segurança, isso é coisa do governo fazer. O governo não tem que ser empresário, mas ele tem que ser provedor de bem público. Então, tem que financiar o governo, sim. Se não for por arrecadação, porque as empresas estão em queda, tem que ser por venda de título. Tá? Então, isso é uma coisa. Bolsa de valores é economia produtiva. Porque quem vende uma ação lá é uma empresa real. A empresa que entra nessa estatística aí de o investimento ser apenas 18% do PIB. Então, nós precisamos, sim, financiar a Bolsa de Valores, porque financiamos empresas. Quando fazemos isso, e ao financiar a empresa, estamos financiando emprego. E ao financiar emprego, estamos financiando renda, que volta no ciclo positivo, né, comprando mais e financiando mais empresas. Então, o que eu gostaria era que todas as empresas estivessem na Bolsa. Infelizmente, não estão. E não estão por quê? Às vezes por ineficiência. Então, eu sou contra fechar mercado, qualquer política que seja contra o mercado livre, por quê? Nós vivemos aqui a Alto Latina, podíamos escolher qualquer carro, desde que fosse Ford, Chevrolet, Volkswagen e Fiat, né? Quando abrimos o mercado, isso trouxe barateamento de preço para o consumidor e opção. Então, nós não queremos mercados fechados. E quando a gente fecha mercado, de qualquer forma que seja, a gente cria desconfiança. E ao criar desconfiança, o capital foge. Quando o capital foge, precisamos do capital externo e interno. O interno também foge para fora, se puder. Nós não financiamos empresa. Aí a gente não aumenta essa taxa de 18%. O capital foge, a miséria chega. A miséria chega, porque sem dinheiro, como o senhor mesmo disse, não se faz nada. Então, precisamos de capital para que essa taxa aumente, para que gere emprego e renda e a gente entre no ciclo produtivo. Perfeito, tem acordo. Mas só uma questão aqui, por exemplo, foi citado os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele faz o mesmo choque, por exemplo, de combate à inflação que a gente faz. Não o mesmo, muito parecido. Lá é inflação mínima, em cima de juros controlados e a pleno emprego.
Por que no Brasil o pleno emprego não é uma variável na hora de construir o tripé? Por que não é um quadripé, é um tripé econômico no Brasil? Essas escolhas que eu acho que a gente tem que ajustar. Por exemplo, na mesma proposta hoje de manhã, a gente discutiu agora. A gente não pode ter o governo como uma coisa que um que entra desfaz o anterior. Tem que ser uma corrida de revezamento. Nós conquistamos, por exemplo, financiamento fixo agora da saúde e da educação, recentemente, inclusive no governo Fernando Henrique Cardoso, que é a vinculação do orçamento. Parte do dinheiro tem que ir para a saúde, tem que ir para a educação. Hoje está colocado acabar com essa vinculação, que de uma certa maneira já não estava funcionando por causa da desvinculação de receita da União. Mas agora quer se institucionalizar, ou seja, a saúde que já está precarizada, hoje tem um plano de governo que está dizendo de tirar, né, o mínimo estabelecido pela Constituição. Como assim? Ao custo, né, de acabar com a saúde, para quê? Para beneficiar uma regra que o mercado estabeleceu, que nos coloca contra a parede para dizer: eu só invisto em você se você não optar pela saúde, não optar pelos velhinhos, não optar pela educação. Se você fizer isso, eu invisto. Se você não fizer, eu não invisto. Agora, a gente tem que ter um pouco de ousadia também. Nós somos um país continental, nós temos riquezas maravilhosas, nós temos uma capacidade de trabalho enorme. Agora, óbvio que a gente não pode negar que existe um mundo, mas a gente tem que negociar com o mundo. A gente não pode entrar de maneira subserviente a tudo que nos colocam, senão nós não vamos sair dos nossos direitos. Complexo, hein? Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estão pedindo mais meia hora de programa, tá? Mas eu acho que por hoje é só. Eu queria, Fernanda, perguntar a você a respeito de uma necessidade. Você acha que é necessário, ou com uma certa urgência até, de uma educação financeira nas escolas? Porque, a meu ver, as pessoas elas não se sentem com a possibilidade de participar da economia, nem que seja com pouco, às vezes não entendem, é muito complexo. A economia, quem faz, somos todos nós ao tomar nossas decisões diárias. Então, elas têm que ser bem tomadas, sim. E aí é muito importante que essa população seja esclarecida, que não seja um super endividado, para que continue comprando, para que as empresas continuem vendendo. Então, se o micro estiver bem, o macro se rejuvenesce. É assim, é de baixo para cima, não é tanto de cima para baixo. O que o governo tem que fazer é deixar as condições fluírem, né, com alguma regulamentação, e a gente parar com essa ideia de que política social é sinônimo de Estado intervencionista. O Estado tem que fazer política social e, ao mesmo tempo, o Estado tem que deixar as instituições econômicas se regularem, minimamente ali, conforme melhor para todos. A boa notícia, Caio, é que a partir de 2019 está nos currículos de todas as escolas públicas e privadas a educação financeira. Se ainda tivermos escola, viu, gente? Porque não sabemos se teremos escola, mas assim, como professor, eu espero que tenhamos escola presencial com bons professores ensinando educação financeira para toda a população. Notícia. Somos 60 milhões de pessoas em 200 milhões não ativos, né? Porque desses 200 milhões tem crianças, pessoas que não decidem mais, 60 milhões com pelo menos uma dívida em atraso. Isso tem que acabar, porque esse endividado ele deixa de ser consumidor, e sem consumidor não há economia. Ele também não vive mais, né? Ele fica muito preocupado com aquela dívida. Nem produz. Ele está trabalhando, mas a mente dele está em outro lugar. Então, tem uma queda de 20% na produtividade de um superendividado. A sua fala veio de encontro que a gente estava falando aqui no intervalo, sobre a eficiência do modelo todo. Se eu tenho empresas que em época de crise crescem 8% a 10% por ano e outras estão fechando, alguma coisa está errada na gestão da empresa, porque o mercado está aí para todo mundo. Sim. E aí, levando esse modelo de eficiência para o Estado, e aí começando em cidade, Estado e tal, e federação, isso seria uma boa tentativa de sair de... Sim, temos que discutir federalismo, né? Nós temos 5.500 municípios, alguns deles não são sustentáveis. O que fazer com esses municípios? Eles precisam se unir a municípios que sejam sustentáveis e a gente ter alguma transferência de renda. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita num país de dimensões continentais como o Brasil. Não estamos fazendo, ninguém fala sobre isso. Por quê? 5.500 municípios são 5.500 prefeitos. Olha o tamanho do gasto público, mais Câmara, mais todo o resto, né? Então, olha um corte interessante. Então, não é questão de acabar com o Estado, é questão do Estado, como qualquer pessoa, né, como qualquer entidade, escolher como vai gastar. Caio, eu queria dirigir uma pergunta para o professor Oleg. Nós estamos aqui num processo de eleição de Estado para a presidência, encerrando os mandatos agora, dia 31 de
de dezembro. Eu gostaria de perguntar para ele que essa questão de receita tributária, União, Estado e município. Nós sabemos que tem alguns municípios que não têm nem dinheiro para pagar 13º, outros estão parcelando os salários. Eu queria saber dele, previsão política, como é que está esse caixa dos municípios, que falou 5.000, mais de 5.500 municípios, para resolver esse problema do 13º, pagamento de salários, o que vai acontecer nessa mudança de governo, se vai gerar aí esses cargos comissionados, o que vai acontecer aos municípios endividados e qual, ao seu ver, essa questão da receita tributária. Isso aí, dinheiro vai só para a União, Estado e município fica aí com o pires na mão e não consegue nada. A gente vê essa triste realidade, isso afeta a economia também do município, do Estado e do país. Com certeza. Tem uma agenda agora nessa eleição que a gente discute o federalismo, inclusive a distribuição dos compromissos e dos recursos. Há um desnível completo, absoluto. Hoje, quem custeia a saúde, na maior parte, é o município. Proporcionalmente, obviamente. Porque, em termos de montante, o governo federal é que financia alta, média e alta complexidade. Mas os municípios, por exemplo, têm comprometido, a gente vê em média aqui na nossa região, 30% do seu orçamento com saúde. Que entra nisso, inclusive, a judicialização, que é um componente que tem crescido. Eu acho que, assim, trazendo um pouco para Minas, né? Minas Gerais, ela viveu um caso atípico, porque há uma crise, né, monumental, nacional, mundial, e aqui ainda existiu o componente político falando muito forte, né? Um desalinho entre o governo estadual com o governo federal, cujo governo federal, né, faltou muito com o seu republicanismo, usando o orçamento como uma arma de disputa política, né, contendo recursos. Então, o governo do Estado, que já tinha dificuldade, queda de commodity, que são problemas, inclusive, nossos bem mineiros, né, a questão do passivo da Previdência de Minas Gerais, a Previdência de Minas Gerais está explodindo, além de todos esses desafios, ainda também, né, um custo muito elevado, porque também o governo anterior ele criou muitos encargos, por exemplo, cidade administrativa, alguns desses até questionáveis, e ainda vem um componente político, que é a retenção dos recursos federais. E não apenas. Também todos nós sabemos que para você fazer operações de crédito, por exemplo, com empresas ou bancos estrangeiros, você precisa do afiançar do Ministério da Fazenda. Se você não tem um mínimo de diálogo, você acaba não conseguindo fazer, né, buscar saídas, né, ter alguma criatividade. Então, isso leva à retenção de recursos também para os municípios em cadeia. Então, a questão é que a gente tem que tirar esse torniquete político agora de Minas Gerais, e a gente está apostando que na próxima quadra a gente possa ter um cenário melhor. Mas a situação da federação é uma discussão que nós temos que fazer para o Brasil todo. Oleg, desde o início do programa a gente está discutindo sobre um cenário conturbado, difícil para o próximo presidente, só que a gente sabe que existe um outro contexto também, que é o jogo político, senadores, deputados, que vai ser um outro entrave. Você poderia explicar isso para a gente um pouco e qual cenário é mais favorável? Qualquer presidente que vencer as eleições hoje vai ter um desafio político enorme, porque você não tem uma força hegemônica no Congresso, que já era uma característica do Brasil, mas com um componente novo, que é a polarização ideológica. Antes você tinha um famoso centrão que topava discutir tudo. Na realidade, o centrão, o que é o centrão? O centrão, na realidade, são os deputados que se alinham ao governo, seja ele qual for, é de direita, é de esquerda, que ele apresenta seus próprios interesses e, em cima desses, negocia o apoio. Agora, esses interesses, o problema é quando são espúrios, é quando são interesses pequenos, né? Então, nesse sentido, qualquer presidente que assumir vai ter um grande desafio de fazer uma grande concertação nacional, de negociar pauta, de chamar o povo para também opinar, né, para desempatar, porque senão a gente corre o risco de entrar numa paralisia decisória, que é um problema que nós estamos vivendo desde 2014 aqui no Brasil, e que aí não tem ambiente, não tem ambiência para nada, nem para investimento, nem para crescimento. Deixa eu fazer um comentário também, Caio, claro. Complementando o que o Oleg falou, eu tenho uma visão, mais uma vez, otimista do que vai acontecer daqui para frente, porque nós passamos 14 anos com o governo com pleno apoio do Congresso e da Câmara, controle total. E olha o que aconteceu. Então isso também, na minha opinião, na visão, à luz da reflexão de hoje, não é determinante, porque os últimos governos tinham total controle Câmara e Senado. Eu posso fazer só um ajuste? Né? E mesmo assim nada aconteceu. A hegemonia no Congresso é uma característica do Brasil desde 1993. Todos os governos, todos os presidentes tiveram controle
das duas casas. O único momento que isso foi perdido gerou o impeachment. 91, Mas aí 2014. acredito, a minha opinião é que esse descontrole agora vai trazer mais equilíbrio, vai trazer a população mais perto das questões, da pauta, coisa que nunca aconteceu. A pauta nunca era da população, a pauta era partidária. E agora eu acho que essa pulverização agora vai ajudar, vai aproximar um pouquinho. Nós saímos do salário mínimo de $100 para 500. Bom, eu acho que a gente vai ter que esperar então, né? Posso Pra ver. só uma conclusão final aqui. Não, é rapidinho. É só quem tiver muito interesse, para você fazer uma avaliação, é você pegar os indicadores macroeconômicos dos períodos e fazer uma comparação. Né? Um deles foi o que o Oleg falou, né? A questão do aumento real do salário. Então, quem tiver interesse pode dar uma olhadinha nos indicadores macroeconômicos, que ele vai te explicar bem. Perfeito. Gente, chegamos ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês que ajudaram a gente tentar entender um pouco melhor esse contexto que é tão complexo. Obrigado, viu? E é claro que eu quero agradecer também a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. E se ainda não deu para entender muito bem o que a gente conversou, se ficou alguma dúvida, assista a nossa reprise hoje às 6 horas da tarde. Tem também um jeito muito fácil de você acessar essa e outras edições da mesa de debates, que é só entrar no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, procurando por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.